Olá a todos, eu sou o Caleb, Instituto Armada Brasileira, da nossa série O Pacto do Domingo, Gênesis, onde temos exposto, sob uma perspectiva bíblica e pactual, os fundamentos divinos da história, da civilização e da cultura, conforme estabelecidos por Deus desde o início da criação. Tendo visto como rejeitando a ordem de Deus e tendo um mundo baseado na autonomia e na glória da história da redenção, o chamado de Abraão. É com ele que Deus realiza um novo recomeço civilizacional, não por meio de um juízo catastrófico como o dilúvio, mas agora por meio de uma aliança de graça e fé, com implicações mundiais e duradouras. Abraão é chamado para deixar a estrutura decadente e pagã da antiga Mesopotâmia, herdeira direta do espírito de Babel, e para seguir em obediência a um Deus que promete fazer dele uma grande nação, dar-lhe uma terra e abençoar por meio de sua descendência todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1 a 3. Este é o momento em que a revelação factual de Deus se volta para a edificação de uma nação santa, separada dos ímpios e instituída sob o senhorio do próprio Criador. Essa nação seria o embrião do reino de Deus no mundo. Um povo que receberia a palavra, a lei, os estatutos e, no tempo determinado, o próprio Messias. Neste vídeo, portanto, vamos abordar como o chamado de Abraão representa de uma nova civilização sob aliança, uma civilização que não se edifica com base em projetos humanos de unificação mundial, mas sobre a descendência pactual e da promessa de bênção às nações por seu propósito original de encher a terra com sua glória por meio da obediência da humanidade. Pelo contrário, ele preserva esse propósito ao estabelecer um povo distinto que carrega consigo a responsabilidade de restaurar a cultura e a sociedade conforme os termos da aliança ou religião verdadeira. O chamado de Abraão não é apenas um convite pessoal à fé, mas um ato de juízo histórico contra a civilização ímpia da qual ele é retirado. Em Gênesis 12, 1, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A separação de Abraão representa a ruptura com o sistema religioso pagão da antiga Mesopotâmia, herdeira direta do projeto rebelde de Babel. A cidade de Ur dos Caldeus era uma potência pagã, onde o culto aos deuses astrais, a magia e a tirania estatal moldavam a sociedade. Ao chamar Abraão para fora desse mundo, Deus está separando um homem para começar uma nova civilização baseada em princípios pactuais e não na idolatria. É essencial perceber que a chamada de Abraão, o chamado, a vocação de Abraão, é um ato de julgamento sobre os povos, ao mesmo tempo em que
é um ato de graça soberana. A separação é sempre um tema central na Escritura quando Deus estabelece um povo seu. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. 2 Coríntios 6:17. Assim, o chamado de Abraão também é um processo cultural, um rompimento com a ordem caída do mundo e uma proclamação de que somente a ordem de Deus ou religião da aliança bíblica deve reger a vida social, cultural e civil. A nova civilização começa com uma separação visível e prática. Deus promete a Abraão não apenas bênçãos pessoais, mas a constituição de uma nação. De ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis não se limita ao indivíduo. A fé de Abraão está ligada diretamente à fundação de uma nação pactual, que será modelo de civilização debaixo da soberania divina. O reino de Deus começa a tomar forma visível na história através de um povo real, com leis, cultura. O apóstolo Paulo interpreta corretamente essa promessa como sendo a justificação pela fé. Gálatas 3, 6 a 9. E também como o alicerce do reino de Deus que se estende às nações. Romanos 4, 13 a 17. A aliança com Abraão é tanto espiritual quanto histórica. Ela aponta para a obra de Cristo, mas também estabelece os princípios de uma ordem mundial redimida. A promessa de bênção às nações mostra que Deus não abandonou o mandato cultural de Gênesis 1, 26, fé e da aliança. A civilização pactual, portanto, nasce da fé, mas se desenvolve por meio da obediência às leis do pacto. A nova humanidade em Abraão é uma humanidade dominada por Deus e não pelos ídolos da cultura. A narrativa de Gênesis 12 marca um ponto decisivo na história redentiva. Após o julgamento de Babel e a dispersão das nações, Deus inicia um novo estágio do seu plano de restauração do mundo por meio da eleição de um homem, Abrão. Ele é chamado a deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, para se tornar o instrumento da edificação de uma nova civilização, agora segundo os termos da Aliança da Graça. Essa chamada ecoa o mandato original dado a Adão: cultivar, guardar e encher a terra, mas agora renovado sob a luz do propósito redentor. Abraão é, portanto, novo Adão, não mais como cabeça da humanidade natural, mas como patriarca da humanidade redimida, a partir da qual virá o descendente prometido. Cristo. Gênesis 3, 15. Gálatas 3, 16. Missionária. Ele é abençoado. 12, 3. Assim, a civilização pactual não é uma realidade étnica ou geográfica, mas ética e espiritual, fundamentada na obediência ao chamado soberano de Deus, na fé em sua palavra e na disposição de edificar uma linhagem piedosa, distinta do mundo apóstata. Por isso, a história de Abraão inaugura uma nova era na história do pacto, uma era que terá impacto eterno na civilização.
Ao prometer a Abraão uma descendência numerosa, uma terra e uma bênção estendida a todas as famílias da terra, ordem de Abraão peculiar, viver segundo a lei de Deus, ser luz para os povos, manifestar a santidade do Senhor e apontar profeticamente para o reino de Cristo. Essa nação teria cultura, adoração, sistema judiciário e governo baseados na vontade de Deus revelada ou sua lei. Sendo assim, o embrião de uma sociedade redimida sob a autoridade divina. Não se trata apenas de uma promessa espiritual desconectada da realidade concreta, mas da constituição de uma estrutura real de domínio factual, família, nação, adoração e justiça, todas reguladas pela revelação do pacto. Abraão, como pai dos crentes, é também o pai da civilização teonômica, uma sociedade guiada pela fé e pela lei de Deus, cujo objetivo é restaurar o domínio santo sobre a terra, não pela força do homem, mas pela fidelidade ao Deus que cumpre promessas. A ênfase divina na descendência de Abraão revela o compromisso de Deus com a restauração da humanidade sob a perspectiva do pacto. Deus não está apenas salvando indivíduos, mas erguendo uma linhagem de fé, uma semente santa que perpetuará a civilização da aliança. É por isso que a genealogia, a herança e a instrução dos filhos aparecem como temas centrais na narrativa patriarcal. Em Gênesis 18, 19, Deus diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. A missão de Abraão, portanto, é transmitir a fé e a obediência à lei de Deus às gerações futuras. Isso fundamenta o princípio da continuidade da aliança por meio da família, da instrução piedosa e da fidelidade cultural. A semente de Abraão, em sua linhagem física e espiritual, é um instrumento pelo qual Deus edificará sua sociedade, culminando em Cristo, o verdadeiro herdeiro de Abraão, e na igreja, o Israel de Deus. Gálatas 3:29. A cultura pactual nasce, assim, da casa do crente e se expande para a sociedade. O domínio começa com a obediência no lar e frutifica numa civilização guiada pela palavra. Abraão é chamado o pai da fé. Romanos 4, 11 a 12. Não por ter crido apenas para sua justificação pessoal, mas por ter crido no Deus que transforma a história. Sua fé não foi passiva, mas atuante. Produziu obediência, separação do mundo, fundação de um novo povo, batalha contra reis. Gênesis 14. Construção de altares e a esperança de uma cidade cujo, cujo arquiteto é o próprio Deus. Hebreus 11, 10. Essa fé é o fundamento de toda civilização pactual, uma confiança ativa no governo soberano de Deus sobre a história, que impulsiona o crente a agir, edificar, resistir ao mal e obedecer ao chamado da aliança. A fé não anula a ação, mas a fundamenta. Não separa o crente da cultura, mas o capacita a construir
uma cultura justa. Abraão creu e, por isso, deixou sua terra, formou um povo, guerreou por justiça, sacrificou por amor e olhou para o futuro com esperança. Ele é o arquétipo do homem da aliança, do construtor da cidade de Deus. A saga de Gênesis não é apenas uma coletânea de histórias antigas, é o fundamento da história do mundo e do reino de Deus. De Adão a Abraão, o que vemos é a progressiva revelação de um plano. Deus chamou o homem para exercer domínio. O homem caiu, mas Deus prometeu restaurar esse domínio por meio da semente da mulher e começa a cumprir essa promessa ao formar uma semente piedosa, preservada pelo pacto e orientada pela lei. Com Abraão, o plano da redenção ganha forma histórica e civilizacional. Deus não está apenas salvando almas, mas fundando uma ordem. O mundo, disperso e rebelde, é confrontado com o surgimento de um novo povo, o povo da aliança, que, mediante fé, obediência e herança, há de encher a terra, iluminar as nações e preparar o caminho para o rei que virá. Hoje, a Igreja de Cristo é chamada a continuar essa missão. Somos filhos de Abraão pela fé. Gálatas 3:7. E como tais, somos herdeiros da mesma promessa, incumbidos do mesmo chamado, edificar uma civilização sob o senhorio de Cristo, não como exilados passivos, mas como construtores da cidade de Deus. A promessa é que todas as nações serão benditas por meio da semente de Abraão. E essa semente é Cristo, e nós, seu corpo. Gálatas 3, 16, 29. A série O Pacto do Domínio, Gênesis, termina aqui, mas a missão do domínio pactual continua em cada geração. Cabe a nós, como Igreja do Deus vivo, abraçar essa missão com fidelidade, coragem e visão. O mundo pertence a Cristo. A história está sob o seu domínio e o pacto é um instrumento da sua obra. Que Deus nos conceda graça para vivermos como filhos da aliança, agentes do reino e arquitetos da civilização redimida. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por ter assistido até o final. Bom, deixe sua curtida, comente e, caso ainda não seja um inscrito, se inscreva e continue acompanhando o trabalho do IMTT-RB. E, é claro, compartilhe este vídeo, este conteúdo com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro do IMTT-RB.